como todos já sabem, esse momento aqui é um momento de comemoração onde a gente vem para poder falar um pouco do nosso negócio e um pouco sobre algum tema específico. Hoje eu acho que é muito interessante a gente falar sobre aspectos gerais da reforma da Previdência. É um tema muito debatido hoje em dia e muito em voga e que causa muita polêmica, mas que na realidade não é tão assustador quanto a gente imagina, né? Para começar a conversa aqui, o que a gente entende por direito previdenciário? Direito previdenciário é aquele ramo do direito que traz benefícios àqueles trabalhadores, empresários, empreendedores que atuaram a vida inteira contribuindo com uma parte do seu salário e seu sustento para garantir uma dignidade na sua aposentadoria e poder assim ter um certo conforto, que a gente sabe que muitas vezes o valor do benefício é tão baixo que não é isso que a gente alcança, não é, Lu, não é, Danilo? Não é verdade? E aí a gente começa a falar sobre direito previdenciário. Tá, beleza, Guto, se a gente vai garantir nosso sustento e qualidade de vida dignos na nossa aposentadoria, mas qual que é a base legal disso que você está falando? Por mais que isso aqui seja mais juridiquês, seja mais a minha área do que a área da maioria dos empresários aqui, exceto o meu colega aqui, Dr. Flávio, eu gosto de falar sobre a base legal. Como tudo no direito, a gente começa ali com a Constituição Federal e aí a gente vem descendo a hierarquia das normas, passa pelas emendas à Constituição, passa pela CLPS, que é a Consolidação das Leis de Previdência Social, e chega finalmente em portarias e determinações do próprio INSS, que é o instituto que a gente estuda, certo? A reforma agora vamos chegar nesse tema polêmico, todo mundo assusta, reforma da Previdência. O que é a reforma da Previdência? O que vocês entendem por reforma da Previdência? Eu entendo a reforma da Previdência uma medida salutar hoje em dia. A gente fala, todo mundo arrepia, ninguém entende o que é. É basicamente uma reforma na qual o Brasil, a União, tenta reestruturar as suas finanças, as suas contas, readequando o sistema antigo, estabelecido na Constituição de 88, onde o paradigma da nossa sociedade era um paradigma totalmente diferente, para um tempo mais atual, tá? Isso, inclusive, eu coloquei aqui embaixo. Isso é um debate muito amplo na teoria do direito, que é a questão da evolução das normas e a evolução da sociedade, que é muito mais rápida do que a evolução do processo legislativo, e isso acaba engessando o sistema de uma maneira que faz com que a legislação não acompanhe a realidade que a gente vive, certo? E aí a gente começa a falar eu sei que é muito texto, pessoal, eu peço desculpas por isso, mas aí a gente começa a falar dos aspectos objetivos da reforma da Previdência, né? Antigamente, isso eu posso falar na época da década de 70 e 80, pessoas começavam a trabalhar desde cedo e desde então elas desenvolviam uma carreira e essa carreira era relativamente estável. Ela trabalhava por 25, 30, 35, até 40 anos no mesmo lugar, sem fazer alteração. E a expectativa de vida do brasileiro, com certeza, era muito menor na época, certo? E isso foi uma das mudanças principais que a legislação anterior não conseguiu acompanhar, e aí foi necessária essa reforma. Então, antigamente, basicamente, a mudança principal, a gente fala na reforma da Previdência, é a extinção da aposentadoria híbrida, que ela acumulava o tempo de serviço e o tempo de contribuição. Se você atingisse o tempo de contribuição com uma regra de transição que foi colocada na época do governo Dilma, você faria seu pedido de aposentadoria administrativa e teria seu benefício muitas vezes concedido. Isso provavelmente pessoas chegavam a aposentar com 50, 45 anos, não é, doutor? Você sustenta isso, não é? 50, 45 anos, considerando uma expectativa de vida média hoje no Brasil de 75 anos, essa pessoa receberia um valor por mais tempo do que ela contribuiu, e isso traria um déficit muito grande para o sistema atual. Então, houve a readequação e hoje em dia acabou a aposentadoria por híbrido. Hoje em dia, a pessoa tem obrigatoriamente que trabalhar até determinada faixa de idade. No caso das mulheres, 62 anos, no caso dos homens, 65, sem mais o tempo de contribuição,
mas essa não é a parte específica da questão. A conclusão: a reforma da Previdência, ela é uma medida necessária para a readequação das finanças hoje das finanças hoje da União, certo? Do país como um todo e do equilíbrio das contas públicas da nação. Porém, se você deseja aposentar um pouco mais cedo, ter uma certa qualidade de vida um pouco antes, o que eu faço nesse momento? Eu sugiro que vocês procurem aqui nosso querido Danilo Pignataro, que eu falo, na realidade é Pignataro, para falar sobre uma previdência privada, ou a Luciane Quedo para falar sobre investimentos e garantir sua qualidade de vida. Porém, caso você enfrente algum problema lá na frente com algumas normas de transição, eu digo a vocês, podem contar comigo que eu estou aqui para solucionar qualquer problema que vocês venham a ter e com certeza dar a melhor assessoria jurídica possível. Muito obrigado, pessoal, pela atenção e excelente reunião a todos.